Boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vocês nem imaginam os segundos antes da gente entrar. Você não imagina. Ainda bem que não tem bastidores. Se tivesse bastidores Meu do início Deus da do live, céu. meu Deus do céu. Vai assinando pro pessoal por enquanto. Oi, Paula. Oi, pessoal da Jelly. Sejam bem-vindos Olha, tem uma todos. galera da Geleia entrando Que aqui. legal. Isso é muito legal. Era o que a gente mais queria. Bastante atenção hoje. Exato. Bastante atenção. É. Tipo, você quer chamar a atenção? Não, para eles ter bastante atenção Ah. na conversa de hoje. Ficou parecendo que você queria chamar a atenção. Eu quero atenção. Imagina. Estranho. Ai, que lindo. Imagina. Nós mudamos as nossas. Juntos. Oi, Thiago, sou cliente há anos. Não passa um mês intacta. Olha só. Obrigado, Paula, de verdade. Oi, Cavita. A gente vai disponibilizando o chat nesse primeiro momento. Assim que nós iniciarmos a nossa conversa com a Tânia, a gente desativa o chat, mas a gente deixa a caixa de perguntas aberta para quem quiser fazer alguma pergunta relacionada ao tema de hoje. Vamos ver. Não, ainda não. Ela não apareceu ainda. Não apareceu ainda. Tá aqui, ó. Podemos Tá. convidar ele. Vamos lá. Mas ele não entrou ainda. Vamos ver se Olha, eu você iniciei um convida curso ele. com vocês hoje, adorando. Que bom. Que demais. Muito feliz. Aos poucos o pessoal vai entrando. É isso aí. Eba. Ó, A Tânia tá. entrou. Agora entrou a Tânia. Eba. Que alegria. Enorme. Você que chama de novo? Vamos Vamos ver. esperar um pouquinho. É? Ou, se você Oi, quiser André. já chamar. Tudo bem? Que demais. Vou ligar pra ele. Vamos lá. Ah, você já convidou. Agora ela... Aí. Ai, meu Deus. Que nervoso! Vamos lá. Eu... Vocês viram, né? Apareceu uma coisa meio bagunçada, eu tive que vir voando pra chácara pra buscar leite pra amanhã de manhã fazer mais doce. Olha! Bom sinal. Bom, Que ótimo. bom. Que ótimo. Isso é ótimo. Aí a câmera tava virada, apareceu uma zona, assim, de mala. Imagina. Tá tudo Tudo bem, certo. meu amor? Tudo ótimo, e com vocês? Tudo Muito bem. melhor agora. Ó, antes de começar com tudo essa maravilha que a gente vai conversar aqui, eu vou avisar agora para todas as pessoas que estão assistindo que eu vou desativar os comentários para a gente prestar muito mais atenção em todas as nossas conversas que a gente vai ter hoje. E informar também que vocês têm aqui do lado, embaixo, um signo de pergunta. Se vocês querem fazer perguntas durante o processo da conversa, é só clicar embaixo e vocês geram essas perguntas que vamos ler no final. E aí vamos aí fazer esse debate aí para responder essas perguntas que vocês tenham. E do lado, vocês também têm os coraçãozinhos, então vá clicando aí coraçãozinhos, muitos para nós três aí, com muito amor, para a gente saber que vocês estão presentes aí, curtindo e assistindo nossa live, tá bom? E lembrando que no site
da Mermeleia, vocês podem comprar o curso de geleias artesanais, tá? Para quem quer começar com esse empreendimento de fazer geleia, essa coisa tão gostosa de fazer geleia, né? Que todo mundo faz. Então, se você quer começar a fazer e empreender com geleias, é só ir no site da Mermeleia e vocês já podem entrar e comprar o curso da Mermeleia, assim como também as geleias da Mermeleia. Quem não provou ainda ou quem já provou e já tem seus sabores preferidos, é só entrar no site que chega direto em casa, tá bom? E não esquece também que a gente tem o YouTube, a página do YouTube, o canal. Entra, se inscreve, porque a gente precisa pelo menos 1000 inscritos para a gente começar a gerar uns conteúdos aí que vem, muito conteúdo por aí que vem no YouTube, tá bom? Seja muito, muito bem-vinda, meu amor. A gente tá, assim, Meu Deus, mais que feliz. Ó. Eu também tô. Os corações nunca estiveram tão bombando como estão Muito agora. demais. A gente está muito feliz. E a gente pode começar esse bate-papo. Eu inicio dizendo que hoje, a gente já está há um mês, a gente acaba comemorando o aniversário, que foi dia 1º de abril, a gente acaba comemorando durante o mês inteiro. Então, o mês de abril é o mês de aniversário. E é muito engraçado que, de todas as lives que a gente fez, de todas as coisas que a gente tinha muita ideia presencial, mas o momento não permite a gente fazer nada presencialmente, infelizmente. Mas engraçado que hoje, eu particularmente, eu tomei banho, eu me troquei, eu passei perfume, como se eu tivesse ido para uma festa. E assim, depois de 7 anos, a gente tem a convidada, eu acho que mais especial na Mermeleia pra gente. Com certeza. Bom, eu vou tentar, Tânia, eu prometo que eu vou tentar não ser o tiete de ficar babando a live inteira, prometo, mas vai ser difícil, porque pra gente é muito, 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 muito especial estar com você aqui hoje, conversar com você. A gente já se encontrou pessoalmente, a gente já se abraçou pessoalmente, mas é muito especial ter você com a gente, é muito especial você ter aceitado esse convite de conversar com a gente hoje, e eu acho que vai ser muito rico, vai ser muito, 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 vai ser puro amor a nossa conversa de hoje. E a gente pode iniciar com você se apresentando como Tânia Romão, como a mulher da geleia, como a nossa referência. Bom, primeiro eu quero agradecer muito, muito, muito pelo convite. Eu fiquei bastante emocionada, comovida quando vocês me convidaram, porque eu acho que isso representa o que eu venho falando nesses 20 anos. Não existe concorrência, tem mercado para todo mundo. E o que acontece é que a gente tem que juntar forças, juntar energia para estar nesse mercado, para estar nesse mundo. E a pandemia está aí para mostrar isso para a gente. Então, assim, eu quero agradecer muito e sintam-se abraçados, porque eu estou me sentindo abraçada. Eu queria muito estar pessoalmente com vocês, queria muito dar esse abraço de aniversário. E o que eu desejo a vocês é vida muito longa, Mermeleia. Muito longa. A nós. Porque vocês são incríveis, vocês são generosos, vocês... eu acho que vocês entenderam como é que é isso, como é que é o trabalhar juntos. Então, eu sou Tânia Romão, quero agradecer a todos que estão assistindo essa live. Eu estou nesse mercado há 21 anos. Uau! Começou com uma brincadeira. Eu trabalhei numa metalúrgica desde sempre, assim, a minha geração é a geração do funcionário público que prestava concurso para o Banco do Brasil ou para qualquer outro órgão. E eu não quis prestar nenhum concurso nunca, porque eu não queria trabalhar a vida inteira na mesma empresa. E eu trabalhei a vida inteira na mesma empresa. Sim. Eu comecei a trabalhar com 14 anos numa metalúrgica e eu datilografava, limpava banheiro, servia cafezinho. E saí, e aos 25 essa metalúrgica foi vendida, e uma das condições para que se fechasse o contrato de negociação é que eu ficasse na empresa. Eu era da área de vendas, marketing,
E eu sou técnica em plástico de formação, Olha, então, Senai, E, e assim, e eu me tornei sócia da empresa aos 25 anos. E saí dessa empresa para montar uma pequena fábrica de geleias, para começar a fazer geleias artesanalmente, numa cidade chamada Gonçalves. Essa empresa é a Senhora das Especiarias, uma empresa que muita gente conhece. E eu tenho muito orgulho de ter criado essa empresa numa tarde, num sítio, com a lareira acesa e dizendo, na época, esses produtos eu vendia máquinas de $100 mil e os chineses entraram vendendo máquinas de $10 mil. E a coisa não ia para frente. E eu fiz contas e disse para quem seria minha futura sócia, minha companheira na época, e eu disse, vou fazer geleias e vou viver disso. E aí a Fernanda deu risada e falou, você tá maluca, quem é que vai comprar isso? E eu disse, a Casa Santa Luzia, que é um empório em São Paulo, bem conhecido. E assim, foi muito legal, porque a nota 001 da empresa era carimbada pela Secretaria da Fazenda. E a nota 002 era da Casa Santa Luzia. que legal. Uau! E depois disso eu desenvolvi geleias da marca Santa Luzia. Então aquelas geleias, uma que ficou bem famosa, que foi champanhe com ouro. Então as geleias de vinho, que as geleias de vinho na época, a gente só tinha no Chile. Então assim, falava em geleia de vinho no Brasil. E a gente fez de Sauternes, de Malbec, de Carmener. Então, assim, foi muito legal, porque o que acontece? Quando eu entrei nesse mercado de geleias, isso foi essas conspirações que a vida tem e que nos beneficia sempre, 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 sempre. Eu queria me mudar para Gonçalves. Gonçalves é uma cidade de 3 mil habitantes na Serra da Mantiqueira, hoje um pouco mais, mas nos anos 2000 tinha 3 mil habitantes. 1.000 na área urbana e o restante na zona rural. E como é que eu ia viver do que nessa cidade? Então pensei em criar cabra e fazer queijo, sempre pensando em alimentos, porque eu cozinho desde sempre. Assim, mãe que trabalha fora para criar filho, vó que quando eu era criança, 60 anos, era velhinha, era vovozinha mesmo. Então eu cozinhava, 2 irmãos mais novos. E sempre achei que quando eu me aposentasse, eu ia cozinhar. Então veio bem antes isso, porque veio quando eu tinha 31 anos. E aí o que acontece é que para eu me mudar para Gonçalves, eu pensei, então primeiro criar cabra e fazer queijo, depois fui fazer curso de cultivo de cogumelos, aí fui fazer cursos de agricultura orgânica, essa coisa toda. E uma série de coincidências, caíram umas receitas e umas geleias na minha mão. Então, assim, 2 amigas foram para Tiradentes, que depois virou minha cidade e virou minha cidade do coração, e me trouxeram uma geleia de limão de presente, era um creme de limão. Uma semana depois, eu recebi um pacote de um amigo que morava em Londres, e ele falou, experimenta isso, faz uma torta e cobre com isso. E era um lemon curd, que também era uma geleia famosa de limão. E aí uma outra amiga que estava se mudando para Gonçalves me veio com umas receitas e falou, você já viu que faz geleia com suco de maçã? Na época só existia uma empresa de geleias no Brasil com essa finalidade, que era a Companhia das Ervas. E eu conversei com o pessoal da Companhia das Ervas, que eles também, a origem deles inicial é do plástico, por isso que era naqueles tubetes, que aquilo seria a garrafa de Coca-Cola de 2 litros depois, aqueles tubinhos de pôr tempero. E aí eles falaram, nós vamos ficar com os temperos. E a gente tem 2, 3 geleias só. E eu comecei a testar. Então eu ia para o sítio no final de semana e a gente pegava frutas do quintal e misturava o suco de maçã, cozinhava a maçã, extraía o suco. Minha mãe fez uns funis pra gente. Na metalúrgica eu fiz um funilzão onde eu encaixava um funil de voal para fazer a filtragem da maçã. Então era uma coisa, era uma brincadeira, mas era meio séria. E aí aquilo foi me dando uma satisfação enorme. Só que quando eu pensava em negócio e empreendimento, eu pensava, eu vou morrer de fome se eu for vender geleia. Porque nós brasileiros não temos hábito de consumir geleia. A geleia da mesa para a porta do refrigerador, da porta da geladeira para a mesa. Enquanto uma família americana, europeia, de 4 pessoas come um pote de geleia de 200 gramas no café da manhã, o nosso durava meses na geladeira. Exato. E aí, tirando o sul do Brasil, que faz as chimias, que são maravilhosas, e
Eu, particularmente, não tinha hábito de consumir geleias todos os dias no café da manhã. Mas eu gostava muito de usar as geleias na preparação de pratos. Não só como acompanhamento, mas como preparação. E eu pensei, isso pode ser um mercado muito legal. Então, eu comecei a misturar, então assim, fazer, ao invés de fazer um churrasco e colocar a geleia do lado da carne, eu comecei a misturar essa geleia com vinagre, azeite e servir como um molho. Ou então pincelar uma geleia de pimenta na picanha antes de levar para a churrasqueira. E aí as pessoas falavam, não, você tá maluca, porque brasileiro não come doce com salgado. E aí vinha a pergunta, como não? Vamos falar queijo com goiabada, doce de leite com queijo e os nossos pratos de Natal, gente. Então Sim. era peru de ovos, damasco, abacaxi. Então, pera lá, como é que a gente não gosta de doce com salgado? E assim, fui ouvindo isso. E aí, peguei, antes de ter a empresa aberta, antes de ter isso consolidado, peguei minha malinha e fui bater em algumas portas. E eu fui bater na porta do Laurent Sodot. Ele tem uma escola de culinária, de gastronomia, e eu bati e deixei uma geleia de gengibre para ele. E corria a abertura da empresa. E aí um dia eu estou na Trabalhadores, na Carvalho Pinto, voltando de Gonçalves, meu celular toca, põe no Viva Voz, e aí uma pessoa me diz, escuta, eu quero pedir uma caixa de geleia de laranja com gengibre, uma caixa de geleia de frutas vermelhas e uma caixa de alguma geleia com mel. E aí eu falei para ele, você deve estar enganado, porque eu não faço nenhuma dessas geleias. E ele me disse, não, peraí que eu vou falar com o chefe e vou ver por que ele pediu. O Lohan, na época, estava dando consultoria numa academia no Rio de Janeiro, e ele voltou e disse, eu tenho um recado do meu chefe. Ele disse, fala para ela, se vira. E eu falei, você pode me dizer quem é seu chefe? E ele disse, é o chefe Laurent Sodot. E eu freiei o carro na Carvalho Pinto. Porque ela... Como assim? Aí eu falei pra ele, pode deixar. E aí cheguei em São Paulo, fui pro Ceasa, fiz uma geleia de laranja com gengibre, que ficou sensacional, isso fez sempre parte da linha de produtos. E fiz uma geleia de frutas vermelhas, que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Porque não era uma geleia de amora e framboesa. Era uma geleia de figo, com tomates, amora, framboesa e morango. Ela tinha 5 frutos, que não eram os frutos vermelhos convencionais. E isso foi incrível, porque assim, cada hora, porque fala assim, eu deixei na empresa antiga, eu me desliguei da empresa em 2009, porque eu montei um restaurante, comecei a fazer geleias para o restaurante, uma longa história que não vale contar aqui, mas eu deixei mais de 3.000 receitas nessa empresa. Nossa. E aí quando me dizem, nossa, que incrível, você é super criativa, não, gente. O que acontece é o seguinte, a gente tem que conhecer ingrediente, a gente tem que se permitir ousar, que é o que vocês fazem. Então, a partir do momento que a gente tem uma base, a gente começa a fazer as misturas. Então, assim, eu digo que a minha vida, de 2000 para cá, ela virou um tacho. Um tacho é uma cornucópia, na verdade, onde eu vou colocando tudo que eu vou encontrando pela frente. Então, é uma geleia de cachaça. É uma geleia de cachaça, se eu colocar limão, vai virar uma geleia de caipirinha. Exato. Se eu colocar gengibre, vai virar uma geleia de quentão. E aí as coisas foram de pimenta. Se eu coloco alecrim, eu tenho um outro sabor. Se eu ponho manjericão, então daí é que nasceram hoje, 21 anos depois. Eu imagino que eu deva ter desenvolvido mais de 5.000 receitas. Por quê? Porque além da Senhora das Especiarias, hoje eu faço geleias com a minha marca. Fiz as geleias, alguns sabores da Manioca, no Pará, em Belém do Pará, que vocês conhecem a Joana, uma querida. Fiz a linha da Sul Brasil, o início da Sul Brasil, eu desenvolvi os sabores para eles, sempre pensando na coisa brasileira. E o meu maior orgulho hoje, eu vou dizer para vocês, não foi ter desenvolvido geleias para o Emmanuel Bassolé, para o Olivier Anquier, para Santa Luzia, para a Senhora das Especiarias, para a Manioca, para a Sul Brasil. Foi ter filhos no mercado, que são vocês. Que nasceram disso.
Então é um orgulho muito grande isso. É um orgulho quando eu chego nas prateleiras e vejo tanta geleia desse jeito, com tantas marcas diferentes. Então, assim, isso era só a minha apresentação, mas eu falei tudo isso para dizer que eu me sinto a mãe que acolhe, sabe? Que deita no colo, que quer ver os filhos, que cria os filhos para o mundo. E eu acho que é exatamente isso. Toda a minha criação eu fiz para o mundo. E eu não tenho medo de dar receitas, porque, gente, cada um vai pôr o seu sabor, vai pôr. É isso. E vocês são meu grande orgulho. Não, obrigado. E é maravilhoso ver também esse processo de gerações, né? Porque assim como nós representamos o que a gente aprendeu também de você e o que a gente se visualiza em você, tem muita gente também com a gente que, a partir de nosso trabalho, vem e assim por diante vai criando gerações. E é o que a gente sempre fala e o que a gente sempre pede para todo mundo, que não existe essa concorrência, né? Existe realmente essa ajuda e essa companhia de que a geleia como produto não morra, que ela perpetue, né? A gente sempre fala que quanto mais pessoas estiverem produzindo esse produto, melhor para a gente. Principalmente que quando você fala de que nós brasileiros não estamos acostumados ao consumo da geleia, eu sempre falo para o Mauro, eu sempre falo quando a gente vai conversar com alguém sobre, que de todos os lugares que a gente já visitou, de todos os países que a gente foi, o Brasil é o único país que você vai na feira e no final da feira tem fruta jogada no chão. Né? Então, quando você... Essa nossa fartura, fartura, empobrece. A relação que a gente tem com as frutas não permite um olhar avançado para trabalhar com elas. Então, é por isso que quando você vai para o Chile, quando você vai para a Europa, quando você vai para qualquer outro lugar, a geleia ela se torna uma continuação da fruta naquela temporada, né? Aqui a gente vê fruta jogada no chão. E um produto fundamental também no café da manhã, no chá da tarde, que é exatamente o que a Tânia fala. Não é um produto que sai da geladeira, vai para a mesa e volta para a geladeira. É um produto que acaba muito rápido, porque é muito rico. E porque existe um consumo, existe uma reeducação. E a gente pegou isso de 2014 para cá, e aí, de repente, eu posso entrar numa primeira pergunta, que na verdade envolve algumas outras perguntas, que é como que era empreender, embora você já tenha falado um pouco, mas como que era empreender com geleias antes de 2014? Existia essa dificuldade? Eu vou abraçar várias perguntas que eu fiz aqui numa só, que é, por exemplo, hoje a gente tem a força das redes sociais. Pelo menos aqui na Vermeleia, a nossa grande força de alcance, de visualização e de visibilidade são as redes sociais. Então, eu fico imaginando como era produzir as geleias antes de 2014, sem a força das redes sociais, sem as redes sociais dando um alcance maior para o seu produto. A gente, em 2014, logo que a gente começou, a gente já não tinha referência de gente produzindo geleia aqui. A nossa grande referência, e a referência que a gente encontrou no Brasil naquele momento, foi a Senhora das Especiarias. Foi um vídeo do Olivier visitando vocês em Gonçalves, que fez a gente assim, nossa, tem gente estudando esse produto. Porque assim, produzir... Existe uma galera em Minas Gerais, existe uma galera no sul do Brasil que tem um costume um pouco maior do consumo de geleia. Mas não existe uma reeducação do público em consumir esse produto, até porque esse produto ele não é uma necessidade na cesta básica do brasileiro, né? Então, eu, por exemplo, que venho do extremo periferia de São Paulo, eu não lembro dos meus pais comprarem geleia no supermercado para a gente consumir na mesa, no café da manhã. Então, em 2014, quando a gente começou, veio, obviamente,
de uma vivência do Mauro, que tem avó na Patagônia, que tem uma família na Patagônia chilena, que acaba produzindo. Lá no Chile, muita gente produz a sua própria geleia, mas foi um pensamento nosso em 2014, assim, a gente vai conseguir vender isso aqui? E aí eu fico me imaginando em 2000, né? Se em 2014, 14 anos depois, a gente já tinha encontrado uma dificuldade de reeducar as pessoas a consumir esse produto, aí vai minha pergunta, como era em 2000, entre 2000 e 2014, divulgar o seu produto, movimentar o seu produto, a logística do seu produto, morando numa cidade um pouco mais afastada de uma capital que talvez consumisse o produto de maneira mais afetiva e efetiva? Sim, sim. Primeiro que eu vou voltar para a coisa da cesta básica, de vocês não terem geleia na cesta básica, da gente não ter. E eu tenho que te dizer que talvez a gente tenha que agradecer um pouco isso, de você não ter tido, porque você ia comer açúcar. Por quê? Porque a gente tem a tradição de ter, se você pega as receitas clássicas, você tem dos doces, das geleias, das compotas brasileiras, nós temos às vezes 1 quilo de fruta e até 2 quilos de açúcar por quilo de fruta. Então hoje, alguns rótulos, qual a importância da gente conhecer isso e conhecer rótulos? Porque existem geleias no mercado que está dizendo 70% menos de açúcar. E você pensa, uau! Só que é 70% em relação a quê? Porque se for 70% em relação a 2 quilos, eu tenho 1,2 kg de açúcar para 1 quilo de fruta. Então, assim, então eu acho que talvez seja bom isso. Uma outra coisa, as geleias, eu digo que elas têm que ser frutas dentro de potes. Essa é a coisa, que é o que vocês fazem, é o que eu faço, é o que as pessoas que eu dei consultoria até hoje fazem, outras pessoas também, essa escola que a gente criou. Eu digo que a gente criou uma escola, e é uma escola que foi indo. E quando nós chegamos no mercado com geleias, num primeiro momento eu usava 800 gramas de açúcar. Num segundo momento eu consegui cair para 600 em relação a quilo de fruta. Hoje eu consigo trabalhar com 300 gramas de açúcar. Uau. Sem usar nenhum tipo de conservante. Vocês fazem isso. Então o que acontece? Só que isso foi muito teste, foi muita geleia embolorando, foi muita coisa dando errado. Nossa, uma outra coisa dizer, porque tem que ser fruta madura. Não, aí quando eu chegava e dizia, eu faço geleia, eu quero fruta de mesa, as pessoas no Ceasa falaram, você vai à falência, porque não se faz geleia com fruta de mesa, faz geleia com essa fruta que é descarte. Não, porque a gente não tem pectina. E aí não vira, então vamos tacar açúcar na geleia, vamos tacar açúcar. Então quando você me pergunta como é que foi entrar nesse mercado, foi na raça, foi com um pote dentro da mochila e apresentando para as pessoas. E abrindo, assim, eu fazia degustação, era muito engraçado, porque eu cheguei a vender no Pão de Açúcar. Então, assim, Santa Luzia, Empório São Paulo, todos os grandes, todos os bons do Brasil e até da França, porque no ano do Brasil na França, à frente da Lafayette Gourmet eram as geleias. Então você imagina o que foi a emoção de mandar geleia para Lafayette Gourmet. A gente estava falando da terra da geleia, cara. E eu só tinha geleia lá. E os franceses dizendo, isso é incrível, no Brasil se fazem geleias incríveis. Então o que acontece? Foi na raça mesmo, foi abrir. Eu levava dentro da bolsa, então por isso que eu digo que a gente vive tempos bem estranhos, com essa coisa de lava a mão, não pega coisa, não pode comer. Então assim, é um tempo muito doido. A gente levava um kitzinho, eu saía com um kit, com torrada, geleia, pazinha, faca, manteiga. E eu preparava a manteiga composta, ao invés de ser com ervas, eu preparava a manteiga com geleia. E falava assim, a pessoa dizia, nossa, mas será? Eu vou dizer, fazer, porque não adianta eu querer vender o meu produto e dizer, você vai comer com uma carne. Eu cheguei, gente, a levar a carne pronta dentro de um pote e abrir e cortar para a pessoa e fazer uma manteiga composta e apresentar. Eu cheguei até aqueles fogõezinhos da Liberdade,
que acendem com aquele gás que parece tinta, e eu levava isso para apresentação das geleias para o comprador. Então era muito maluco isso, porque era assim, você duvida, aí a pessoa falava, Tânia, você tá doida? O que você vai montar isso aqui na mesa? E eu dizia, só assim vocês vão conhecer. Claro. Então, batia na porta, a gente fazia, na época tinha 2 grandes feiras, que era a Boa Mesa, que era do Josimar, e a FISPAL. A FISPAL era uma feira muito forte. Então, assim, participamos dessas 2 feiras mostrando a cara e era incrível, porque minha mãe, super artista, artesã, decorando o stand com juta, caixa de madeira pintada, com óleo queimado, porque a gente não tinha grana também para investir. E as pessoas chegavam e falavam, nossa, mas quem é essa empresa que está chegando no Brasil? E a gente pensava, nossa, a gente está lá no cantinho, escondida. Então, assim, foi na raça mesmo. Foi mostrando, foi mudando um hábito, foi criando um hábito. Então, o que a gente fazia? Vamos fazer degustação na Santa Luzia? Eu dizia para o Carlos, que virou um amigo queridíssimo, que é o gerente do Santa Luzia, e falava, Carlos, me pega um queijo, alguma coisa que vocês vão fazer degustação. E a gente fazia degustação casada. E aí a gente vendia o queijo e vendia a geleia. Então, assim, era muito legal. Nas feiras, a gente fazia comida nas feiras. Fazia risoto e finalizava com a geleia. Então, o risoto não era para pôr um pinguinho em cima. A gente fez uma vez um risoto de Parma e finalizou com a manteiga composta com geleia de ervas. E aí, era uma fila gigantesca para pegar a prova. E as pessoas vinham e falavam assim... É aqui que tá vendendo risoto? É aqui que tá vendendo risoto? Então, assim, era muito legal. E o mais legal é que a gente percebeu que era uma coisa, porque nós somos muito arrogantes, eu me coloco nisso, numa arrogância, numa coisa, isso vai ser consumido somente pela elite. Então, naquela época, em alguns momentos, eu tive essa postura. E de repente eu via a senhora que estava varrendo o corredor da feira e ela ficava olhando. E ela de vez em quando passava e pegava uma torradinha com a geleia e saía comendo. Depois eu pensei, eu vou guardar um pote de geleia e vou dar de presente para essa senhora. Um dia ela chegou e perguntou quanto custava uma geleia de pimenta. E eu disse para ela, eu vou dar de presente para a senhora. E ela falou, não quero. Eu guardei dinheiro, o que eu fui recebendo todo dia, eu pus um pouquinho cada dia, que era para eu comprar a geleia no último dia. Porque eu quero me dar de presente isso, porque é um presente que eu mereço. Então é assim, trabalhar com gente isso, sabe, cara? É estender isso. É levar para as escolas, para que essas pessoas possam fazer para os pais, se eles moram na periferia. Eu dei cursos através de prefeituras, usando frutas do quintal, que exatamente por a gente ser um país tão rico, com tanta generosidade. Eu cheguei aqui agora há pouco no sítio da minha mãe, o pé de limão cravo tá tombado de tanto limão que tem no pé. O que acontece? Se a gente não for produzir alguma coisa, não for fazer nada com isso, isso vai cair, vai perder. Porque a gente não é feirante, a gente não tem banca no Ceasa. Então eu comecei a fazer um trabalho das pessoas usarem frutas do quintal, depois usarem frutas da época, que é como vocês fazem. Então vai no mercado, vai na feira, vai no sacolão, compra o que tá barato e transforma isso. E tem tanto, né? Desculpe. Tem tanto, né? Assim, as frutas da época tem uma quantidade imensa para fazer. Eu acho que além... Eu faço uma geleia de tangerina com as cascas. Então é batida no liquidificador tal, e as cascas. E essa geleia, assim, eu faço quando? É nessa época, é daqui para frente. Que a tangerina costuma chegar a R$6, daqui a pouco ela chega a 2. E não quando a tangerina tá R$18. Então aí você vai me dizer, mas a gente tem fruta o ano inteiro. Tem, mas o preço da fruta muda, pera lá. Opa, muito. Então, pois é, então a gente precisa começar a ser humilde, descer desse salto, sabe? De gente rica, de não sei o quê, que eu tenho tudo, que eu tenho... Não, gente, nós entramos na porcaria do mapa da fome de novo. Então vamos aproveitar as coisas, vamos fazer coisas, vamos fazer aproveitamento integral do alimento, vamos fazer geleias
desculpe, das cascas. Vamos fazer antipasto, chutney, vamos aprender a trabalhar. Estão vocês aí dando cursos, tem mais um monte de gente, tem os cursos da Educar que vocês fizeram. Sabe, é muito rico isso. Como é que a gente faz para aproveitar? Então, voltando à sua pergunta, foi mesmo com uma linha na mão, participando de algumas feiras e fazendo esse tipo de degustação. Até as pessoas entenderem, eu imagino que quando vocês chegaram em 2014, um pouquinho do mato da estrada já tinha sido tirado. Oh, bastante. As pessoas já sabiam que podiam comer a geleia de pimenta, não só do lado da carne. As pessoas já sabiam que podia fazer uma geleia com vinho, aquela geleia linda de vocês, que é purpurina pura, que é de com glitter. Então, assim, é incrível isso, porque aqui eu fico pensando, cara, faz um bolo de chocolate e põe essa geleia com glitter em cima, olha a festa tá feita. Na pandemia, a gente quer festa dentro de casa, vamos comprar um pote. Eu tenho vontade de passar no corpo aquela geleia. É muito engraçado você falar dessa coisa da sazonalidade, você falar do preço das frutas, porque às vezes a gente se depara com alguém querendo uma geleia de morango no momento como agora, por exemplo, que é um momento onde o morango não está disponível, a pessoa sempre usa o argumento de que, mas eu encontrei no supermercado, mas amigo, o custo do supermercado não é o mesmo que a gente usa para produzir. E aí, a gente recebe muito uma pergunta aqui, que é uma pergunta que você já acabou respondendo, mas que de repente é uma coisa muito interessante de se falar, que às vezes, o Mauro sempre fala isso, às vezes a gente olha muito para depois do muro e esquece do próprio quintal, que por exemplo, a gente teve uma experiência muito especial de 5 mulheres em situação de seca em Juazeiro do Norte, na Bahia, em Juazeiro, Bahia, Juazeiro Petrolina, na verdade. E elas são mulheres que estão em situação de seca. Existe uma mineradora que está meio que explorando aquele espaço, e em troca da exploração daquele espaço e do quão essa exploração mexe com aquelas famílias, eles acabam oferecendo para essas famílias alguns cursos, alguns serviços para que eles também possam se reinventar dentro a coisa da compensação. Dentro daquele cenário. E elas, entendendo que existia a possibilidade de ter algumas coisas que elas também queriam, elas pediram para essa mineradora nos chamar para ministrar um curso para elas. Eram 5 mulheres. E foi muito engraçado, porque a gente chegou lá e elas estavam nessas. Porque a gente quer glitter, a gente quer manga, E a gente falou assim, mas espera aí, eu posso mandar para vocês, eu posso dizer para vocês onde vende, eu posso falar qual é o fornecedor, mas o que vocês têm aqui? O que tem aqui que vocês podem oferecer para o mundo, ao invés de ir para o mundo em busca de alguma coisa para vocês? E é lindo, porque hoje elas vendem, elas faturam e elas ganham a sua própria graninha fazendo geleia de palma, que é o que tem no quintal delas. É maravilhoso. E assim, pra gente é uma riqueza. Imagina chegar essa geleia de palma no Sudeste. Exato. Porque então, a gente tem eu que estou aqui, eu tenho pouco para provar o que elas têm lá. Então, às vezes, a gente fica nessa fissura de eu quero o que o outro está fazendo e esqueço do que eu tenho para oferecer, do que eu tenho ali também disponível para mim. Então, você falando isso da sazonalidade, das frutas, do próprio quintal, e aí quando eu falo quintal, eu não falo necessariamente o quintal da minha casa, da minha produção, mas o que eu tenho ao meu redor para oferecer para o externo, né? Então, a gente tem 1 milhão de perguntas aqui, mas a gente também te pergunta se nesses anos todos você percebeu um aumento na produção de geleia. Você disse que sim. Você lembra qual foi o primeiro sabor que você produziu? Foi o creme de limão, que eu achei que era um sinal. E você lembra
Saíram alguns sabores juntos, saiu tudo mais ou menos junto. Então foi o creme de limão, geleia de pimenta, pimenta com alecrim, geleia de rosas, Uau. porque tinha, na época, o Nelo Linguanoto, ele tinha, não era nem a Bombay na época, né? Era uma outra, era a própria Linguanoto, e ele tinha trazido umas geleias de flores. E eu nem trabalhava com cozinha ainda, e eu estava absolutamente encantada com aquilo. Então a gente começou a ver tudo que tinha lá fora e que a gente podia reproduzir. Sim. E aí meio que eu criei famílias. Então eu tinha a família das flores, que aí eu tinha rosas, alfazema, hibisco. Aí tinha a família dos álcools, né? Que tinha as de vinho, de cachaça. A família das frutas e a família que foi, vamos dizer assim, a família dos temperos. Então eu tinha de pimenta, de ervas. Então nasceram numa primeira batelada, nasceram em torno de 20 geleias, de 20 sabores. Maravilhoso. Porque é aquela história, é a base, e aí você vai pondo e fala assim, bom, ok, eu tenho geleia de hortelã, mas se eu misturar erva doce, se eu pôr no... Opa, os sabores estão mudando. Então, assim, nasceu junto. Então, as primeiras geleias, assim, a gente já começou, todo mundo achava meio maluco, porque dizia, é muito sabor, como vocês, que tem um monte de sabor também. Uhum. Só que é muito sabor, mas assim, a gente é pequenininho, a gente não tem grana para... Bom, então vamos pegar a temporada de morango e vamos fazer 300 mil potes. Vamos fazer 1 tonelada de frutas. Não! A gente tem um esquema que a gente faz um pouquinho, a gente trabalha... E isso foi outra coisa que eu percebi. Não dava para eu fazer 40 quilos de morango num tacho. Porque a geleia ficava diferente. Então, assim, eu pus um limite de 5 quilos no máximo. A gente também. É isso. Então, assim... Altera a cor, sabor, altera a textura. Tudo. Porque ela vai ficar horas. Então, a pessoa vê uma geleia, nossa, que linda. Puxa, mas tem uma geleia no mercado que custa R$5. Pera lá, gente, quanto de açúcar tem nessa geleia? Será que o que tem de fato de fruta? O que tem fruta de verdade nessa geleia? Então, assim, esses sabores, qual foi o primeiro sabor? Foram alguns primeiros sabores. Ótimo. E a gente é difícil, na verdade, mais do que difícil, é impossível falar da história do nosso empreendimento sem falar de você, sem falar do quão foi rico te assistir naquele primeiro momento, quão inspirador, quão forte foi para a gente assistir você produzindo geleia, a sua energia como pessoa, como mulher. E aí eu aproveito, obviamente, de também ter você nesse momento e fazer uma pergunta praticamente de tiete. Mas você lembra quando você ouviu falar da Mermeleia a primeira vez? Sim, eu me lembro, assim, eu tenho que te confessar que eu só ouvi quando eu vim para São Paulo, porque eu fiquei em Minas, eu fiquei 12 anos em Gonçalves e depois fiquei de 2000 a 2012 em Gonçalves. E de 2012 a 2016 em Tiradentes. E quando eu cheguei, alguém me disse, você conhece esses meninos? E eu pensei, gente, eles estão fazendo coisas incríveis. Eles estão fazendo coisas incríveis. Agora, eu não me lembro de verdade se eu cheguei a provar alguma coisa de vocês. Uhum. Porque a lembrança que eu tenho de vocês é um dia na minha casa, almoçando, e vocês me dizendo que faziam geleias. E eram 2 meninos tímidos, que eu não imaginei que fosse essa potência. Eu não imaginava que tivesse essa potência. E quando vocês me deram de presente um vidro de geleia, e eu provei aquilo, eu pensei, cara, eles são muito, desculpe a palavra, mas eles são muito fodas. Eles sabem fazer. E a textura, e quando a gente conversou sobre pectina, e vocês me fizeram descer do salto de verdade, explicando o processo de vocês, e naquele momento eu entendi o legado que eu estava deixando. Ah, meu Deus. Ai, sim. E como você visualiza o futuro da geleia? Não... Vamos falar só de Brasil. Eu acho que a gente tem aí um crescimento enorme, porque hoje, você vê, eu estou na contramão.
Eu hoje faço mais geleia para passar no pão do que geleias para cozinhar. Elas ainda participam do seu cotidiano, elas ainda fazem parte da sua vida. Sim, eu produzo geleias. Eu produzo geleias para uso no restaurante. Agora, na pandemia que eu estou fazendo as marmitas, eu vendo geleias. Faço alguns pratos com geleias. Então, assim, eu tenho um projeto de um livro que, quando ele sair, vocês farão parte dele, com certeza, que é o Cozinhando com Geleias. Então, assim, são receitas. Eu tenho em torno de 2.300 receitas já testadas com geleias, cozinhando com as geleias. E aí o que acontece? No momento que eu vim para São Paulo, eu comecei um caminho contrário, porque em São Paulo e em Minas eu estava fazendo coisas muito diferentes. Em São Paulo eu faço a cozinha caseira do dia a dia e faço geleia para passar no pão, gente. Ótimo. Então eu voltei a fazer geleia de morango, de goiaba, que é para passar no pão, é passar manteiga no pão, pôr na chapa e passar geleia. Então eu acho que o futuro a gente tem aí uma estrada muito longa e essa estrada tem uma bifurcação. Nós vamos ter as geleias para cozinhar, e não que as geleias de passar no pão não sirvam para cozinhar, mas a gente vai ter essa coisa das geleias. Então eu acho que tem um futuro brilhante aí pela frente. Certo. Olha, antes a gente já está quase acabando o tempo, eu ficaria mais algumas horas, mas eu vou abrir aqui a caixa de perguntas para a gente não deixar passar. Só um minutinho. Nossa, e a gente pode fazer uma coisa também. Se vocês quiserem me mandar algumas perguntas, eu respondo, ou abrir caixinha de perguntas no Insta, alguma coisa, eu respondo para vocês e depois vocês respondem para as pessoas que participaram. Porque a gente não deixa ninguém órfão. Peraí, só um minutinho, deixa eu ver. Tá. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é muito interessante, que é: qual é o maior desafio empreendendo com geleia, empreendendo com comida nessa pandemia? Bom, o maior desafio eu estou fazendo campanha para as pessoas ficarem em casa, continuarem em casa. Eu estou com o restaurante fechado desde 13 de março do ano passado. Não tenho previsão para abrir. Então, qual é o desafio? O desafio é a gente poder estar na casa de vocês, dentro dos potes. Ótimo. Vocês vão, a gente vai estar nas mesas. Então, assim, esse é o grande desafio. O desafio é poder ensinar vocês que estão em casa a fazer a própria geleia, porque isso não vai deixar a gente ir mais pobre ou menos rico, não, gente. Isso vai fazer, vocês vão fazer um dia, vocês vão ver que isso não vai fazer parte da rotina, então vocês vão usar as frutas que sobraram na geladeira e vão fazer um pouquinho de geleia para comer no lanche da tarde. Então, assim, sobrou a mamão do café da manhã, vai misturar o mamão com açúcar e pôr no fogo, e à tarde vai montar um sanduíche com peito de peru e passar geleia de mamão maduro. Delícia. Então, assim, o desafio da pandemia não vamos soltar as nossas mãos, mesmo à distância, e vamos trabalhar juntos. Ótimo. Tem, na verdade, mais do que uma pergunta, é uma pessoa que fala da questão do importante que é trabalhar com sazonalidade. Já falou isso e a gente sempre vai reforçar isso. A gente está com pouquíssimo tempo, existem algumas outras perguntas. Uma grande pesquisadora, a Juliana é uma grande pesquisadora em alimentos do Rio Grande do Sul. Faz um trabalho incrível, fez um trabalho com merenda escolar. Então, assim, é uma honra a gente ter ela nessa live, podem ter certeza. Isso. Tem muita gente aqui agradecendo o compartilhamento, dizendo que é muito interessante tudo que a gente trouxe como força. Depois a gente pode, de repente, combinar de verdade em abrir uma caixa de perguntas, em falar um pouco mais sobre isso. Então, só para finalizar, a gente tem na verdade, é um ping-pong aqui. A gente vai falar uma palavra e você responde o que vier primeiro na sua mente e, obviamente, no seu coração, que é o que externaliza através desse sorriso. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira palavra. Artesanal. Gente da roça. Raiz. Família de origem. Gonçalves. Amor. Quitanda.
Um dedo de prosa. Casa da Tânia. Poder abraçar vocês no portão depois que a vacina chegar para todo mundo. Sorriso. Fazer junto, compartilhar. Terra. Andar descalço. Cozinhar. Saber ganhar. Saber dar. Empreender. Coragem. Geleia. Paixão. Ah, Tânia, obrigado, 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 obrigado. A gente nem tem como dizer tantas vezes obrigado para agradecer esse pequeno momento que a gente teve contigo. É muito, muito, muito especial. Você vai continuar. Demais. Eu tô assim. Você vai continuar sendo a nossa referência, a nossa inspiração para todo sempre, porque não tem como Não só para avançar. nós, Acho que não só para nós, eu falo por nós, mas eu sei que eu falo por uma legião de pessoas pro que universo começaram da a empreender com esse produto. Obrigado de verdade por compartilhar tudo que você sempre compartilhou, não só com a gente, como com todo mundo. E assim, a gente sabe que isso é só o início de muita coisa que você tem para trazer para a gente ainda. Vocês hoje são minha inspiração. Ave Maria. As inspirações vão mudando, gente. As inspirações mudam de geração para geração. O que a gente tem que aprender é que eu adoro uma frase que a Clarice Lispector dizia, que amar é dar-se de graça. E é isso. Que delícia. Eu amo você. Obrigado, meu amor. A gente também. Te ama Um demais. beijo enorme. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado para a gente, viu? Todo mundo. A gente se encontra em breve, vacinados. Quem puder, Com por certeza. favor, fique em casa, use máscara e se proteja, por favor. Exatamente. Para a gente poder se abraçar daqui a pouco. Por Com favor. certeza. Muito obrigado, meu amor. Um beijo Beijo enorme. grande. Até mais. Os dois. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tânia já saiu. Bom, gente, a gente queria agradecer a participação de todo mundo que esteve aqui com a gente em mais uma live. Essa foi a última live do nosso mês de aniversário. Muito, muito, muito mesmo obrigado. A gente vai ativar os comentários para quem quiser se despedir nesse momento. Mauro, quer passar os recados novamente para quem Posso acabou passar. não ouvindo? E é isso. Muito, muito, muito obrigado. Bom, voltamos a ativar aí os comentários. Para quem quiser, como falei no começo da live, para quem quiser comprar o curso da Mermeleia, você pode entrar no site da Mermeleia, que é mermeleia.com.br. Você pode comprar o curso para empreender. Aproveite esse momento de a gente estar guardadinhos, presos em casa. Aproveite para estudar, para aprender, para desenvolver novas experiências. Então, o curso online está super disponível aí no site da Mermeleia, assim como também as geleias para você, se você não experimentou ainda, se você quer experimentar, se você quer dar de presente, alguém está de aniversário e você não sabe o que dar, geleia. Então, pode entrar também no site da Mermeleia. E, por favor, quem quiser e puder, entra também no canal do YouTube da Mermeleia, se inscreve, porque a gente precisa ter aí vários inscritos para poder começar a movimentar esse canal, onde vai ter muita surpresa, onde a gente vai subir todas as nossas lives, onde a gente tem outras lives também que a gente vai ir recopilando, né? E a gente vai ir subindo também para vocês ir se inteirando de todas as coisas que estão acontecendo com a Mermeleia. Olha, tem gente dando dica de Dia das Mães também. Dia das Mães, né? Exatamente. A gente agradece a todo mundo que tem mandado mensagens de positividade. Se alguém tem algum tema, tem algum assunto que acha interessante e relevante para uma próxima live, manda para a gente. Isso. Que a gente procura algum Escreve profissional inbox. para conversar
aqui sobre o assunto. E se você chegou tarde, ou você chegou na metade, ou você chegou agora bem no finalzinho da live, a gente vai deixar, vai subir essa live também no Story. Então, aí vai ficar também disponível para você assistir, mas também vai ficar no IGTV. Gente, mesmo. mais uma vez, muito obrigado. Fiquem bem, se cuidem, usem máscaras e quem puder, fique em casa. Muito obrigado, gente. Um beijo, beijo gigante. Tchau, tchau. Tchau.